Os irmãos quiserem ficar de pé, fica à vontade. Senão, pode ficar sentado mesmo. Cadê? Eu estou de pé. Seu irmão Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Começar no versículo 16. Capítulo 16, do versículo 16 ao versículo 26. Não, ao 20. 16 ao 18. Aí depois nós vamos ler o versículo 12 do capítulo 6 de Efésios. Eu vou ler. Depois os irmãos colocam o dedinho aí em Efésios capítulo 6 e versículo 12. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Vamos só acompanhando. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro a jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, do Deus Altíssimo. Isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Efésios capítulo 6, versículo 12 diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém, irmãos? Graças a Deus. Podem sentar. Bendito é o nome de Jesus. Amados irmãos podem até dizer que de costume essa palavra os irmãos sempre leem no culto missionário. É bem verdade que todos os cultos nós, ele é o culto missionário, porque todo culto ele é voltado para a salvação, para as almas que precisam de arrependimento. Mesmo tendo só crente na igreja, mas muitas vezes há pessoas que precisam se arrepender, na verdade, que estão em nosso meio. Isso é de fato verdade, nós sabemos disso. Então todo culto para mim ele é um culto missionário, porque é voltado para as pessoas que precisam de salvação, que precisam se arrepender. E quando eu estava assim meditando sobre esta palavra, porque à noite eu acordei com essa palavra na mente, eu fiquei: a nossa luta não é contra carne nem sangue, e sim contra as potestades. E eu fiquei, digo, eu sei que está escrito na Bíblia, mas eu quero saber onde está escrito. Aí me lembrei, o Senhor me lembrou que estava em Efésios, no capítulo 6, versículo 12. E aí veio logo também a mente essa passagem, aonde os irmãos conhecem e sabem que Paulo, um apóstolo, um modelo,
a ser seguido, porque ele tem também grandes exemplos para nós. E a história diz que Paulo, ele, no versículo do capítulo 16, do versículo 6, e passando Paulo pela Frigia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Conhecemos bem a história de Paulo, ainda Saulo. Quando a gente volta um pouquinho para a história, a gente vê que Saulo ainda, e a Bíblia ela diz que o homem natural ele não compreende as coisas de Deus, mas Paulo, ele, lá no capítulo 8 de Atos, nós vemos que Paulo teve participação na morte de Estevão, o primeiro martírio. E Paulo, ele agia de forma, uma pessoa natural que não conhecia as coisas de Deus. Observamos que Paulo, em uma declaração, ele diz que pensava ele que estava prestando serviço a Deus. Vejamos que Paulo era um homem, o Saulo, melhor dizendo, que não conhecia ainda a Deus, não conhecia ao Senhor. E Paulo trabalhava, ele agia dessa forma. Ele matava os cristãos, perseguia os cristãos, aleluia, porque ainda não tinha conhecimento. Mas depois que Paulo, ele tem um encontro com Jesus no caminho de Damasco, Paulo muda a sua concepção de pensar, a sua forma de agir. Quando nós vamos para o livro de Efésios, nós vemos que Paulo está dando instruções para aquele povo que um dia ouviu a mensagem, a palavra de Deus. Irmãos, e quando eu comecei a meditar, o Senhor começa a falar comigo que há muitas pessoas ainda na casa de Deus que já ouviu a mensagem, o pastor está doutrinando, está ensinando, está mostrando, e muitas vezes parece que a sua mente está cauterizada, que não entra nada, e essas pessoas ainda seguem o mesmo costume de antes. Mas vemos que Paulo, a partir do momento que ele vê aquele clarão e ele tem um encontro com o Senhor, Paulo começa a mudar as suas atitudes, os seus pensamentos já são diferentes. Paulo ali é transformado pelo Senhor, aleluia. E Paulo já não age mais como ele agia. Aí ele vai dizer lá na frente que ele pensava estar fazendo um serviço a Deus, perseguindo ou matando os cristãos, quando na verdade ele estava errado. Por quê? Porque o homem natural não compreende as coisas de Deus. Mas nós que estamos aqui nessa noite, nós compreendemos, porque a palavra de Deus está sendo ensinada, a palavra de Deus está sendo pregada para nós aprendermos como devemos andar diante de Deus. Aí em Efésios Paulo vai ensinar, aleluia, para como eles deviam andar. Nós sabemos que desde o princípio, desde o início, o adversário das nossas almas, ele tenta, nos persegue, para que nós venha se desviar do caminho a qual o Senhor tem preparado para nós. Aí quando o Senhor me leva para Efésios, para mostrar as armas a qual nós devemos usar para se proteger. Não é as armas carnais que nós devemos usar, mas por quê? Porque agora nós estamos em Cristo, somos nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então nós temos que aprender a usar as armas espirituais. Bendito seja o nome de Jesus. Aí quando eu estava meditando, o Senhor me leva lá para João, no capítulo 18, versículo 10, a Bíblia diz que Jesus estava prestes a ser preso, e Pedro, ainda não transformado, Pedro ainda estava com a espada,
Mas nessa noite você vai deixar essa espada que ainda está na sua cintura, e você vai aprender a usar as armas espirituais, porque o Senhor conta com você, mas você tem que usar as armas espirituais. Aleluia. João era conhecido como o apóstolo do amor, mas antes era trovão. Aí a Bíblia diz: filho de trovão. Ainda não estava adequado na palavra de Deus, não estava ainda andando conforme, porque ainda era uma pessoa que usava, de certa forma, usava as armas carnais. Jesus, a Bíblia diz que Jesus, entrando em uma aldeia, junto com eles, e alguns samaritanos vieram para afrontar. Aí João diz: Jesus, manda descer fogo do céu para consumir. Jesus disse: eu não vim para matar o homem ou a alma do homem, eu vim para resgatar. Bendito é o nome de Jesus. E a igreja do Senhor, ela tem armas que foi dada pelo Senhor para você resgatar as almas e não matar as almas. Bendito é o nome de Jesus. Aleluia. Aí a Bíblia diz que quando Jesus estava prestes, capítulo 18, versículo 10 de João, ele estava prestes a ser preso para ser levado à cruz. Aleluia. Aí a Bíblia diz que Pedro estava com o Senhor. Vieram os soldados para prender. A Bíblia diz claramente que Pedro puxa a espada e arranca a orelha do soldado. Bendito é o nome de Jesus. Precisava ir ter um encontro real com o Senhor. Bendito é o nome de Jesus. E a Bíblia diz que ele lança a mão da espada e corta a orelha do soldado. O Senhor repreende Pedro naquela hora. Aleluia. Porque você vai ver momentos em que Jesus, ele é afrontado. Sabe o que é que Jesus faz? Ele sai, aleluia, ele vai orar, ele vai pagar o preço, porque ele sabia, aleluia, que ele veio com um propósito, com o objetivo de resgatar as almas que estavam oprimidas pelos inimigos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E Paulo aprende isso, irmãos, que ele deveria estar preparado para resgatar as almas que estavam, aleluia, sendo oprimidos. E ele sabia que não era, aleluia, pelo seu braço, mas ele sabia que era através das armas espirituais. E é por isso que Paulo, irmãos, ele nos dá um exemplo aqui, ele nos ensina aqui de forma que você fica maravilhado quando você começa a meditar nas cartas de Paulo. Você começa a observar e você começa a se alegrar na presença de Deus, porque você sabe, aleluia, que você tem armas poderosas na sua mão. Bendito seja o nome de Jesus. Aí Jesus repreende a Pedro. Lá na frente nós vamos ver que Pedro nega Jesus, porque não estava ainda preparado. Bendito é o nome de Jesus. Aí Paulo, no capítulo 6, 16 de Atos dos Apóstolos, ele vai, é a segunda viagem missionária de Paulo, ele vai para uma cidade aonde ele é impedido pelo Espírito Santo. Irmãos, coisa boa é quando o homem, quando a mulher é guiado pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aí Paulo, quando ele ouve a voz, porque o crente que é guiado pelo Espírito de Deus, ele é sensível ao Espírito, ele ouve a voz do Espírito, ele não ouve a voz de demônio, muitas vezes, que insiste em entrar na sua mente, porque na verdade o crente, irmãos, que tem a Deus, o inimigo ele não consegue se manifestar, mas ele consegue muitas vezes incentivar na sua mente, muitas vezes no seu coração, a fazer coisas que você não queria fazer. Mas Paulo é diferente. Paulo está ouvindo a voz
do Espírito. Você vai ver aqui que a Bíblia diz que Paulo é impedido pelo Espírito Santo. Aí, como eu disse, coisa boa é quando o homem é guiado pelo Espírito. Você vai ver que Paulo, lá em Gálatas, se não me foge a memória, capítulo 12, versículo 20, ele diz: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Paulo era um homem que estava totalmente dedicado a Deus. Aleluia. Ele disse: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, vamos ver que Paulo era um homem que tinha, aleluia, esse privilégio, essa sabedoria, e ele é impedido. Paulo, um homem que ouvia a voz do Espírito, aleluia, e nós só podemos ouvir a voz do Espírito quando nós, aleluia, se desfazer de coisas que não agradam a Deus. Diabo muitas vezes, porque muitas vezes, irmãos, eu quero resolver do meu jeito, no braço, mas não é assim, porque eu fui transformado, você foi transformado, nós fomos transformados pelo Espírito de Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus também nos ensina que devemos usar essas armas. Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia. E aí Paulo, ele é impedido e vai a esta cidade. E a Bíblia diz que Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus. Aleluia. E Paulo vai atentando para esta visão e para onde o Espírito estava lhe direcionando. Aleluia. É quando Paulo chega nesta cidade, aleluia, e Paulo começa a evangelizar, a falar do amor de Deus, mas aqueles espíritos malignos, aleluia, que estava na vida daquela jovem, e como era de costume naquela cidade, os adivinhas, pessoas que viviam disso, aleluia. Paulo chega agora pregando a palavra de Deus, e eu acho uma coisa interessante aqui, irmãos, quando aquela mulher começa a propagar, dizer que aqueles homens eram servos de Deus vivo. Se a gente fosse, talvez se fosse alguém, como, eu vou dizer como eu, que não tivesse visão, achasse que aquilo era bom, era agradável, talvez achasse que ela estava nos ajudando, mas Paulo entendeu que aquela mulher, ela estava incentivando os romanos contra Paulo. E aí é onde Paulo tem a visão, ele tem o entendimento, ele tem a sabedoria, e a Bíblia diz que Paulo repreende. Aleluia. E por causa de Paulo repreender aquela mulher, a Bíblia diz que ele é levado à prisão. Aleluia. Mas eu acho muito lindo e interessante é que Paulo, mesmo em meio a tudo isso, Paulo ele sabe as armas certas que ele tem que usar. Quando Paulo está lá na prisão, os irmãos conhecem, aleluia, no versículo 25, a Bíblia diz que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Aleluia. Quando Paulo está lá na prisão, a primeira coisa que vem à mente de Paulo é que ele deveria orar, porque ele sabia que existia um Deus dos céus que respondia quando ele orava. E existia um Deus do céu que, aleluia, que atendia quando ele louvava. Aleluia. Quando a gente vai lá para a 1 Reis, no capítulo 17, nós vemos também o versículo capítulo 18, que Elias também sabia desse Deus. Aleluia. Quando enfrentou aqueles profetas, e Elias também orou, e a Bíblia diz que Deus respondeu imediatamente a Elias. Bendito é o nome de Jesus. Irmãos, já são 9 horas, vou terminar.
Mas o que eu aprendo aqui, eu aprendo, irmãos, que nesses últimos dias o adversário das nossas almas, ele tem levado vantagem. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos perdendo a essência, nós estamos perdendo a sensibilidade do Espírito, e estamos nos deixando levar muitas vezes, aleluia, contra os nossos irmãos. Eu já vi um pregador pregar, irmãos, diante de Deus. Eu vi um pregador pregar e dizer: sabe quem é os seus inimigos? É os seus irmãos. Eu discordo, aleluia, porque a Bíblia diz que o nosso inimigo é Satanás, aleluia. Então, muitas vezes, irmãos, nós estamos se deixando levar. Vejamos que a igreja primitiva, ela cresce como? De forma conjunta. Quando você vai para lá, você vai ver que a Bíblia diz que a igreja crescia na comunhão e no partir do pão, e cada vez que eles pregavam, cada vez que eles anunciavam a palavra de Deus, Deus fazia crescer, porque Deus, aleluia, estava, aleluia, sentindo prazer, alegria em a sua palavra ser pregada. E a Bíblia diz que Deus fazia crescer, porque eles cresciam em conjunto, em união, em comunhão. Irmãos, a igreja precisa voltar a se unir, para que aí haja uma manifestação de Deus, como está escrito lá em Joel, no capítulo 2, versículo 28, é uma promessa de Deus, que vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, quando acontece lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Sabe por quê? Houve um derramamento. Sabe por quê? Aleluia, houve algo sobrenatural, porque a igreja estava em união, porque a igreja estava em comunhão. Nós precisamos estar em comunhão, senão não vai haver derramamento, senão não vai haver um avivamento. Nós precisamos entender que nesses últimos dias o inimigo tem lutado, mas se nós estivermos unidos, se nós estivermos juntos, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai derramar do seu Espírito, e nós vamos conseguir vencer as forças malignas, o mal que tem lutado contra a igreja. Bendito seja o nome de Jesus. Então nós aprendemos, irmãos, que fomos chamados com esse propósito, com esse objetivo de ganhar almas para o reino de Deus, de arrancá-las da mão de Satanás. Então você tem as suas armas não podem ser mais carnal, tem que ser espiritual, porque o Senhor lhe entregou e me entregou, nós sabemos. E só para terminar, eu não vou ler, porque as horas já têm chegado, mas você vai ver Efésios capítulo 6, versículo 12 em diante, as armas a qual Paulo, ele se baseando ali no soldado romano, ele dá para o povo como exemplo, não é? E cada arma dessa, irmãos, é importante para o crente. Então nós aprendemos por isso, que nós temos essas armas espirituais aqui descritas na Bíblia, para que nós possamos usá-la contra as hostes malignas. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe os irmãos, ore por nós. Precisamos a cada dia buscar o Senhor para que Ele nos aperfeiçoe e falar aquilo conforme Ele determinar. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.